E agora a doutrina é eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja. E a primeira pergunta que fazemos hoje para o pastor é: quando será atingido o ponto culminante do ministério da igreja e do Espírito Santo, pastor? O ponto culminante será atingido quando a igreja, composta das almas redimidas de todas as raças, línguas, povos e nações, será apresentada a Cristo como uma virgem casta, sem mácula e sem ruga, ou qualquer coisa semelhante. E temos um hino a propósito, que vamos ler em 2 Coríntios, Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto com teu sangue, compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Repetindo, Apocalipse 5:9. Um segundo texto está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E um terceiro exemplo de citação bíblica é o livro de Efésios, capítulo 5 e versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então aqui está esse ponto culminante do ministério da igreja e do Espírito Santo. Pastor, por que devem os novos convertidos ser batizados nas águas? Jesus assim o mandou como confissão pública de condição de discípulo e como símbolo da morte, sepultamento e ressurreição com Cristo, já realizado espiritualmente nos seus corações. E temos mais alguns textos que explicam melhor o caso. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Tenho lido Mateus 28, versículos 19 e 20, e também Romanos capítulo 6, versículos 1 a 5. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pastor, qual é o modo correto do batismo? Aspersão, efusão ou imersão?
O modo correto do batismo é a imersão. É o modo correto do batismo, repetindo, pois apresenta melhor aspecto verdadeiro da morte, do sepultamento e ressurreição que simboliza. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, andemos assim nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Romanos capítulo 6, versículos 1 a 5. Pastor, qual é a fórmula correta que se deve usar no batismo? Jesus deu a fórmula correta em Mateus 28, 19. Batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pastor, por que devem os crentes tomar a ceia do Senhor ou a comunhão? Porque Jesus mandou fosse celebrada em memória dele. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 25, que passamos a ler. 1 Coríntios 11, versículos 23 a 25. Nós vamos ler essa passagem bíblica. A ceia do Senhor, porque eu recebi. Está aqui o versículo. porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pastor, o que significa esta santa instituição? Ela significa o corpo partido e o sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo, dos quais nos apropriamos pela fé quando participamos dos símbolos daquele corpo e daquele sangue. E nós vemos então em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 25, o seguinte escrito: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 e 25. Pastor, esses símbolos realmente se transformam na carne e no sangue de Cristo, pastor? Não. Simplesmente servem como símbolos das bênçãos espirituais a nós conferidas pela morte de Cristo.
1 Coríntios 11, 26, lemos: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. É a repetição bíblica. Pastor, a comunhão tem alguma relação com a cura divina? Sim, os elementos da comunhão, o pão e o vinho, representam o corpo de Cristo partido por nós, e seu sangue, abre aspas, a vida de Cristo, conforme lemos em Levítico 17, versículo 11, derramado por nós. Pela fé, ao participarmos desses símbolos, podemos apropriar-nos da vida vivificante de Cristo para sermos curados. E temos alguns exemplos na Bíblia de referências que apontam para isso. Então podemos ler alguma dessas referências para nossos ouvintes. A primeira que vamos ler aqui é Isaías, capítulo 53 e versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então temos aqui essa declaração de Atos, capítulo 6, versículos 1 a 5. Outra citação que podemos fazer é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. E ainda podemos citar Mateus capítulo 8, versículo 17. Mateus 8, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E temos mais alguma coisa que a Bíblia revela. 1 Coríntios, capítulo 11, 27 ao versículo 30. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Podemos ler também João capítulo 6, versículos 51, 55 e 56. João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre.
E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Temos mais aí, 1 Pedro, Você leu 56 ainda, pastor. João, 6, capítulo 56. 6, versículos 55 e 56. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele.